Fala galera, como eu havia prometido, vou trazer aqui um pouquinho para vocês sobre CNPJ, como legalizar seu grupo, como você vai poder trazer essa frente para o seu grupo de capoeira, que é muito importante. Formalizar um negócio é muito importante, né? Ela abre muitos benefícios, você começa a ter credibilidade, poder emitir nota fiscal, formalizar um CNPJ para qualquer tipo de negócio é de suma importância. E com o crescimento da capoeira hoje, cada vez mais fica muito nítido que é importante você ter o seu grupo com o seu CNPJ. E muitas das vezes surgem as dúvidas, né? Em como eu escolher um CNPJ para o meu grupo, o que, que eu preciso, quais são as coisas que eu vou demandar nessa escolha, né? E não é um assunto fácil, é um assunto difícil mesmo. Quando você constitui uma empresa, sempre vai ter essa barreira. E eu tô aqui para ajudar, para contribuir, para tirar um pouquinho da sua dúvida. Se você tiver dúvida também, você pode perguntar no chat abaixo. Eu vou deixar um link aqui embaixo de alguns serviços que ajudam na emissão do CNPJ. Tem algumas empresas que fazem isso de forma muito mais barata, como Contabilizei, porque geralmente demanda ter um contador, e o contador a gente sabe que não é barato, e essas empresas ela tem alguns pacotes que são interessantes, então você pode muito bem adquirir esses pacotes, são pacotes mensais, que você vai conseguir formalizar o seu grupo, tá? Pensando em formalização de CNPJ, e aí você vai me perguntar, cara, por que eu preciso ter um CNPJ? Primeiro, uma formalização legal, né? É como você separa as suas contas pessoais das suas contas pessoa jurídica. E quando você constitui uma pessoa jurídica, você passa a ter alguns benefícios de linha de crédito, tá? Porque você passa a ser uma entidade jurídica e deixa de ser uma pessoa física. E você pode passar a emitir notas, contratar funcionários, ter mais credibilidade no mercado, participação em licitações e concorrências. Você pode estar atendendo a licitações do governo, algo que você não consegue como pessoa física. Então é muito importante você pensar nisso, nesse momento que a capoeira passa de grande expansão, de campeonatos, de você poder participar de licitações públicas, você poder participar aí de algum tipo de pleito para o seu grupo de capoeira, como algumas leis específicas, Lei Rouanet, entre outras leis que trazem benefício à cultura. Mas para isso, você precisa ter o seu CNPJ, tá? E aí, muitas das vezes a gente pinta aquelas dúvidas, né? Qual tipo de CNPJ eu vou escolher? Porque quando a gente fala qual tipo, é qual categoria do CNPJ que você pode se enquadrar, né? A gente tem uma categoria chamada do MEI, empreendedor individual, tá? Tem Eireli, tem LTDA, SA e Corporation, né? Pensando num grupo de capoeira, assim, que o que seria mais ideal se você for um mestre só e você estiver pensando inicialmente fazer uma formalização menor, eu indicaria para você tentar um MEI, que é simples de fazer, não é tão complicado, os impostos a pagar são bem mais simples e o controle também é mais tranquilo. Você não precisa exatamente de um contador, você precisa ter ali sua conta no GovBR para você conseguir fazer sua formalização. Ajuda bastante, mas você tem alguns limites quando você tem o MEI. Você tem um limite de faturamento, que é um limite de 81 mil ano. Você tem que pensar em algumas outras estratégias quando você é MEI, tá? Mas se você está pensando em participar de alguns projetos da prefeitura, se você tem vontade de ter um centro cultural, você tem vontade de desenvolver trabalhos para a comunidade, eu acho que o ideal é você pensar em se transformar uma associação sem fim lucrativo. Eu acho que a ideia é mais próxima do que se idealiza para um grupo de capoeira. Não sei se seria uma associação sem fins lucrativos. E aí, quando a gente fala sem fins lucrativos, as pessoas pensam muito que uma associação sem fins lucrativos ela não pode vender, contratar, ela não pode ter lucro. É um conceito totalmente diferente, tá?
Você não poder ter lucro significa que, se você teve lucro na sua operação, você vai ter que destinar a algum tipo de projeto. E tem algumas vantagens nessa questão de você ser uma associação sem fins lucrativos. E aí eu posso trazer aqui para você o porquê de ser, né, a ideia de ser sem fins lucrativos por um grupo de capoeira, tá? É ideal para um grupo de culturas e esportes que não tem como objetivo a obtenção de lucro. Nesse modelo, a associação pode promover eventos, cursos, oficinas e ações sociais, sem distribuição de lucros entre seus membros. Aí, o que é isso? Se você, no final do período de um exercício X, você tiver lucro, você não pode distribuir para os acionistas. Quem seriam os acionistas e sócios? No caso, se você tiver um grupo onde várias pessoas entraram nesse grupo, não só você como mestre de capoeira, você não pode pegar aquele valor e distribuir entre eles. Você vai ter que fazer de novo alguma ação ou algo que esteja voltado para a cultura ou que esteja em acordo com o seu contrato social. Isso é muito definido no início que você vai constituir o seu grupo, tá? E aí, quais são as características? Voltado para a promoção da cultura, esporte e educação. Não há distribuição de lucros, qualquer receita deve ser reinvestida na associação, pode obter benefícios fiscais e participar de editais e projetos de incentivos à cultura, como a Lei Rouanet. O ideal para quem deseja desenvolver um projeto social e cultural, como aulas de capoeira em comunidades ou escola. Qual é a vantagem de você ser uma associação sem fins lucrativos? Isenção de alguns impostos, dependendo da regulamentação local, né? Possibilidade de captar recursos via projetos culturais e esportivos, maior credibilidade ao captar patrocínios e apoios das empresas e órgãos governamentais. Um exemplo um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, um grupo de capoeira que deseja promover uma cultura oferecendo aula para a comunidade e participando de eventos culturais. Assim, é muito da raiz da capoeira. A gente que pratica capoeira, a gente sabe que a gente está sempre envolvido ali com a comunidade, está sempre envolvido com as pessoas à nossa volta e com projetos culturais. Então, assim, você pode pensar muito nessa estrutura de ser uma ONG, que é uma organização sem fins lucrativos. Mas voltando na questão do MEI, que eu acho que também é bem interessante, porque o MEI ele é muito voltado para professor, né? O cara que está começando com o seu grupo, ele tá começando a dar as suas aulas, então ele vai ter o início da sua formalização. Acho que é ideal. Muito, você vai sair da informalidade e você vai começar a ter esse caráter de ter um CNPJ, de dividir suas contas. Eu acho bem interessante você pensar nessa possibilidade, tá? O MEI é um microempreendedor individual e o seu objetivo é formalizar o trabalho de um professor de capoeira ou de um pequeno grupo que oferece serviços pagos com aulas, oficina ou apresentação. O MEI pode ser uma solução simples e prática, como já havia falado. Qual é a característica do MEI? Voltado para pequenos empreendedores com faturamento anual até 81 mil. Tá? Essa é a última tabela de 2024. Os responsáveis podem emitir notas fiscais para serviços prestados como aula de capoeira, custos tributário baixo e simplificado. Permite a contratação de até um funcionário com carteira assinada. Quando a gente fala o custo tributário baixo, o MEI ele paga um DAS, cara, e esse DAS ele é um valor bem baixo, tá? Esse DAS ele tá abaixo de R$ 100. Eu não tenho exatamente o valor, mas ele é um valor único mensal e você paga abaixo de R$ 100 para ter um CNPJ. Então, assim, eu acho que vale muito você pensar na sua estrutura através do MEI inicialmente. Quais as vantagens? Simplicidade na formalização e na tributação, como eu havia já falado, a possibilidade de emitir notas para contrato com empresas ou escolas e baixo custo operacional, ideal para quem está começando, assim como eu já havia falado. Um exemplo disso é um professor que ministra aulas particulares de capoeira em academia ou eventos e deseja formalizar a sua atividade. Aí, se a gente pensar ali numa estrutura maior, como uma Meirelli ou uma sociedade limitada, que é outro tipo de CNPJ, que já tem uma complexidade maior,
a gente também pode falar que um grupo de capoeira se enquadra nisso. E o objetivo do grupo de capoeira for crescer e se tornar uma empresa formal que ofereça serviços como apresentações, eventos culturais e parceria com escolas. A sociedade limitada, o ELL, pode ser uma característica boa, tá? Qual é a característica dela? A responsabilidade do sócio é ilimitada ao capital social da empresa, protegendo o patrimônio pessoal. Permite uma operação mais formal e estruturada, podendo ter mais flexibilidade em termos de serviços e contratações. Pode oferecer aulas, realizar eventos e emitir notas. A vantagem: maior proteção ao patrimônio do sócio pessoal, flexibilidade na operação da estrutura da empresa, ideal para um grupo que pretende crescer e oferecer serviços profissionais em alta escala. E aí, quando a gente pensa nisso, aí o mundo amplia, né? Porque você pode oferecer franquia do seu grupo, você pode ter uma estrutura contábil maior, financeira maior, eventos muito maiores. Então, assim, mas é algo escalável, tá? Às vezes não é o ideal você começar nessa grande estrutura, porque requer um investimento maior, mas você também já pode começar a pensar, se planejar para que um dia o seu grupo chegue nesse nível. Um grupo de capoeira que quer expandir para diferentes cidades, oferecer evento, cursos e produtos relacionados à capoeira, o ideal seria pensar nessa estrutura, mas tudo na vida, quando você fala em CNPJ, você tem que entender que tem um planejamento financeiro, um planejamento tributário, um planejamento de pessoas, você tem que começar a se acostumar com orçamento, com contratação, com impostos, com alíquota. Eu sei que é um mundo muito complexo, muito novo para quem pratica o esporte, porque a gente está acostumado com algo bem menor, mas a capoeira ela vem crescendo, ela vem tomando forma, e eu acho que cada vez mais os grupos têm que pensar nessa formalização de ter um CNPJ, de poder atuar em novas frentes, pensar em franquia, tá? Você, como grupo de capoeira, você pode ter franquias, você pode ter outras pessoas linkadas ao seu grupo de capoeira, e o CNPJ ele te traz uma gama de possibilidades. Você pode passar a ter produtos do seu grupo, você pode passar a ter, a gente chama de licenciamento, você pode passar a ter funcionários, você consegue uma linha de crédito melhor, e assim, conforme a sua estrutura vai crescendo, você vai estar em novos lugares, faturamento maior e com uma capacidade maior de absorver tanto a cultura da capoeira quanto você como empresário. Eu acho que o momento atual é você começar a pensar como empresário da capoeira, você pensar que você não é só mais um mestre que dá aula, que está perto da sua sociedade, da sua cultura, levando o Brasil, mas você hoje é um empreendedor. Então você tem que pensar como empreendedor, você tem que agir como empreendedor e você tem que entender que o seu grupo de capoeira pode ser sim a fonte de renda da sua casa, ela pode ser sim a fonte de renda das pessoas à sua volta, você pode ser gerador de emprego, você pode ser um cara que bem sucedido através do esporte que você gosta. Hoje a capoeira está presente em vários países, ela está expandindo uma frente aí que a gente vê das competições, então ela está tomando um rumo muito diferente de um período atrás, e eu acho que é o momento de você parar, pensar, trazer a estrutura para o seu grupo de forma empresarial, de forma como empreendedor, pensar como um grande empresário, né? Assim, eu acho que a gente já demonstrou a força que a capoeira tem, já demonstrou a potência que ela tem, a gente já está presente em muitos lugares. Agora a gente tem que trazer esse pensamento de empresário, empresarial, transformar o nosso negócio da capoeira em empreendedorismo, você tratar isso como empreendedorismo. Acho que o CNPJ é o seu primeiro passo, tá? Você tem que, se você tiver dúvida de como tirar, deixa a pergunta aqui pra gente que a gente vai conversar sempre sobre esse assunto, tá? Então, sobre o CNPJ, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Eu acho importante um grupo de capoeira ter, é importante você pensar na sua formalização. O capoeirista, cada dia mais, tem que estar entendendo que hoje ele é um empreendedor, que hoje ele pode sim trabalhar com a capoeira, ele pode sim empregar pessoas, ele pode sim ter um faturamento muito bom através
do esporte que ele praticou a vida inteira. Se você tiver princípios empresariais, pensar como empreendedor, as coisas vão funcionar. Você vai entender que o seu grupo é muito mais do que uma potência cultural, ela pode ser uma potência financeira para sua casa, para as pessoas que são à sua volta, para os seus alunos e para as pessoas que os cercam. Então, vamos sempre pensar aí como empreendedor. É um grande desafio ser empreendedor no Brasil e que ser no mundo, né? Porque a nossa capoeira está presente no mundo todo. Eu estou aqui para ajudar vocês nesse critério de empreender. É a minha expertise, tá? Como eu já havia falado nos primeiros vídeos, eu sou mestrando em administração, então a minha grande expertise é negócios, é empreender e transformar negócios em coisas rentáveis e saltar. No próximo papo, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre marketing, planejamento financeiro, o quanto eu posso cobrar, o que, que deve estar embutido na minha cobrança, qual a melhor forma de precificar as minhas aulas, qual a melhor forma de eu precificar minhas camisas, se eu produzo, se eu não produzo, se eu tenho parceria para gerar essas vendas, como eu posso fazer toda essa gestão e essa logística. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.